dia, pessoal do YouTube, a paz do Senhor. Já fez o devocional de hoje? Hoje nosso devocional é com Salmos 28. Então nós vamos orar, meditar a palavra e orar no final. Então fique até o final, porque a gente está orando e meditando juntos a palavra do Senhor. Se meus vídeos têm te ajudado, Deus tem falado com você, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Todo dia eu subo um vídeo aqui de devocional com Salmos. Nós vamos até os 150, se assim o Senhor permitir. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor fez. Obrigado porque mais um dia Tua misericórdia se renova sobre nós. Obrigado por esse dia que o Senhor fez para a gente desfrutar. Que a paz e a bondade do Senhor venham nos acompanhar nesse dia. Que nós possamos enxergar o cuidado do Senhor, o amor do Senhor, a bondade do Senhor durante o nosso dia. Que nós possamos identificar a mão do Senhor conosco todos os dias. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor e tudo aquilo que o Senhor ainda fará. Nos ajude a ter sensibilidade no Espírito, a escutar a voz do Senhor e a obedecer. Que nós venhamos sujeitar a nossa carne à obediência do Senhor. Nos ajude, Senhor, no jejum, nos ajude em nossa fé. Aumenta a nossa fé, Pai. Nos ajude a compreender a vontade do Senhor, a lei do Senhor. Que nós possamos guardá-la em nosso coração e praticá-la. Como nós precisamos do Teu Espírito, da Tua vontade em nosso coração, para que a gente possa obedecer, para que a gente possa chegar ao lugar que o Senhor desenhou para nós. Nos ajude nessa caminhada, nos ajude a identificar a voz do Senhor e o propósito do Senhor, em nome de Jesus. Amém, gente? Então, Salmos 28 é um salmo de Davi. A resposta vem do Senhor. A Ti, Senhor, eu suplico, rocha minha, não deixes de ouvir o meu clamor, pois se permaneceres em silêncio, serei como os que voltam ao pó. Ouve a voz das minhas súplicas, quando clamo a Ti por livramento, quando ergo as minhas mãos em direção ao Santo dos Santos. Não me junte aos ímpios e maldosos no castigo que a eles está reservado, pois falam como amigos, como seus companheiros, mas na realidade abrigam crueldade no coração. Retribui-lhes segundo os seus feitos, conforme suas más obras. Responde-lhes na medida de suas ações, dá-lhes o que merece, porque não desejam reconhecer os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos. Ele os destruirá e jamais permitirá que se reergam. Bendito seja o Senhor, pois atendeu às minhas petições. O Senhor é minha força e meu escudo. Nele confiou meu coração, e do Senhor recebeu favor. Todo o meu ser muito se alegrou, e com meu cântico eu o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, Ele é a fortaleza salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os como seu pastor e conduze-os para sempre. Amém, gente? Então, um salmo de Davi que fala sobre a resposta que vem do Senhor. Aqui, nesse salmo, fala que é impiedade, né? Os ímpios, os maldosos, às vezes trata a pessoa bem ali, trata o companheiro bem, um amigo, o cônjuge, mas no coração está abrigando maldade, no coração está planejando maldade. Isso é ruim, porque é como o inimigo fez, né? A Bíblia mesmo fala que ele se transforma, ele pode se transformar em um ser de luz para enganar as pessoas. Então isso é uma vida de aparência e não agrada ao Senhor. Nós devemos ser sinceros. Às vezes nós temos sentimentos ruins, faz parte da natureza humana por causa do pecado. Esses sentimentos ruins, o que a gente tem que fazer? Se entregar ao Senhor, se conhecer.
E às vezes os pensamentos borbulhando, pensamento de vingança, pensamento de revidar, o que a gente faz? Se entrega ao Senhor. Senhor, som do meu coração. Senhor, eu não quero pensar isso, eu não quero fazer isso, eu quero obedecer ao Senhor. Mas precisa de uma entrega sincera a Deus. E aqui no final fala, porque Deus atende às nossas petições, Deus atende às nossas orações, como foi feito no início. Nós precisamos de Deus para identificar aquilo que é mal no coração. Porque às vezes a gente tem algumas atitudes ou pensamentos que a gente acha que é normal, que tudo bem, todo mundo faz, mas quando nós vamos diante da presença de Deus, quando nós vamos orar, o Senhor fala conosco. Não é esse comportamento sempre. Não é isso que eu espero de você. Ou então, eu queria que você fizesse dessa maneira. É uma sugestão, não é uma imposição, mas uma sugestão do Senhor. E quando a gente obedece, a gente colhe o fruto disso. E muitas das vezes, quando Deus nos pede, desculpa, gente, é algo que dói a carne. Porque a carne luta contra o espírito. Então, a maioria das vezes, Deus vai nos pedir algo que a gente não quer fazer. Mas quando nós obedecemos, estamos dispostos, estamos sensíveis ao Espírito, identificamos a voz do Senhor e obedecemos, nós colhemos o fruto dessa obediência. Então, que nós possamos aprender com um Davi a ser sincero, sem maquiagem, sincero é sem cera, é sem maquiagem, é ser verdadeiro diante de Deus, diante das pessoas. Não uma verdade que machuca, porque Jesus confrontava com verdade, mas em amor, em resgate àquelas pessoas, porque ele queria que elas fossem salvas, não fossem lançadas no inferno. Então, o confronto, às vezes a gente vai falar a verdade com alguém, mas até para falar a verdade a gente precisa amar essa pessoa antes. A gente precisa pedir Deus sabedoria, principalmente o cônjuge, que aqui fala, pois falam como amigos com seus companheiros, mas na realidade abrigam crueldade no coração. Então nós não devemos deixar abrigar a crueldade no coração, a maldade, a vingança, principalmente às vezes com o cônjuge. Deus sabe que é algo difícil, mas não é impossível o relacionamento a dois, porque foi Deus que criou. O pecado veio para quebrar isso, né? Para separar as pessoas. O pecado faz separação. Deus veio para unir. Deus abençoa onde tem união. Então nós precisamos buscar em Deus, Senhor, qual que é o projeto do Senhor para o casamento? Qual que é o projeto do Senhor para os relacionamentos? Já falei isso em outros vídeos, mas o evangelho, ser cristão, está muito mais relacionado à forma como eu me relaciono com as pessoas. A forma como eu lido com problemas diários, com situações diárias, é o dia a dia. Não na igreja é bom estar em comunhão, a gente tem que congregar, sim, fazer parte de uma congregação, utilizar os nossos dons, aquilo que Deus colocou em nós, não deixar apagar. A gente precisa estar na congregação. Mas o dia a dia é que vai nos alimentar, que vai nos fortalecer ou que vai nos afastar do Senhor. Então nós precisamos pensar como que Cristo agiria nessa situação. O que Deus espera de mim, do nível que eu estou, porque cada pessoa está num nível com Deus, cada pessoa tem uma raiz no Senhor. Então quem está mais aprofundado, o Senhor vai exigir mais. Existe a parábola dos talentos, que quem foi muito dado, muito também será cobrado. Então aquele que deu 10, ele rendeu mais 10. E aí aquele que tinha 1 e não rendeu nenhum, o Senhor mandou tirar dele e dar para o que tinha 10. Porque ele soube administrar aquilo que ele tinha. Então, quando Deus nos dá, ou quando nós aprofundamos mais em Deus, tem coisas que nós não podemos mais fazer, porque Deus vai exigir mais da gente. Porque a gente já conhece a vontade de Deus, a gente conhece algumas características do Senhor, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, já aprofundou, então Deus vai exigir mais. Daquele que foi dado pouco,
Daquele que não entende, o Senhor não vai exigir muito. Mas daquele que entende. E muitas vezes a gente quer que o outro entenda aquilo que a gente já compreendeu, mas o outro não está no mesmo nível, não está na mesma profundidade que a gente. O que a gente precisa ter? Paciência. O que a Bíblia fala? Suportai-vos uns aos outros com paciência. Então, suportar não é, eu não aguento mais, eu tô... Não, é ser suporte. Suportar é eu aguentar a fraqueza do outro, eu aguentar a imaturidade do outro até que ele se torne maduro. Então, suportar é ser suporte. Seja suporte para aqueles que ainda não entenderam a palavra. Seja suporte para aqueles que ainda não compreenderam a grandeza de Deus, a vontade de Deus. Então, o Evangelho é muito sobre isso, sobre ser suporte, porque às vezes a gente se relaciona com as pessoas olhando para nós mesmos, né? Eu mereço ser feliz, isso está me prejudicando, isso está aí. Então, a gente está se relacionando conosco mesmo, com um egoísmo. Então, quando nós transferimos para o Senhor, a gente consegue ter melhores relacionamentos. Quando nós pensamos num todo, peraí, eu preciso pensar coletivamente, eu não posso pensar só em mim, eu preciso pensar o que esse comportamento meu, o que ele impacta num todo. Se todas as pessoas pensassem assim, o mundo seria um lugar melhor. Se as famílias pensassem que o quanto o divórcio ele impacta de forma ruim na sociedade, as pessoas pensariam antes e talvez seriam mais humildes para deixar Deus trabalhar em seus corações, para que sejam curados, para que sejam libertos, para que sejam famílias felizes, prósperas. Porque essa é a vontade de Deus. Deus odeia o divórcio. Ele permite, mas ele permitir algo não quer dizer que ele esteja concordando. Lá está bem explícito na palavra do Senhor. Jesus disse que não foi assim desde o princípio. Então Deus fez o homem para a mulher. Deus que fez o primeiro casamento. É uma instituição de Deus, sagrada do Senhor, o casamento. Então a gente precisa do Senhor. Sem o Senhor, o casamento não dá certo. Não dá certo, porque foi Ele que criou e Ele sabe como funciona. Ele conhece cada indivíduo que está ali se dispondo a casar. Mas a ideia de casamento hoje da nossa sociedade é diferente. Né? Casam-se para ser feliz, para fazer o outro feliz. E o casamento não é só isso. Né? Tem época que não vai estar feliz. Tem estação que você não vai estar feliz. Mas porque você tem uma aliança com a pessoa. Porque você fez um compromisso com a pessoa. Então, mesmo sem estar feliz, você entende, ó, você tem fé em Deus que as coisas podem mudar, que a estação vai mudar. Você vai se entregar ao Senhor para que Ele transforme situações que a gente não consegue transformar. Então, existia nos séculos passados, nos tempos passados, as pessoas eram mais resilientes para suportar a dor, suportar tempos difíceis. Hoje em dia, não, se larga. Não está do jeito que eu quero, não estou feliz, não dá sinal de mudança, estou largando e arrumando outro, ou ficando sozinho, não sei. Mas liquidando os relacionamentos líquidos, não são mais relacionamentos densos, profundos. E isso também acontece com o Senhor. Acontece com pessoas que começam andando com Deus, mas aí começam as dificuldades, as coisas abandonam o Senhor. Então é um relacionamento líquido, raso. E o que Deus tem buscado? Pessoas que querem a parte densa, querem aprofundar suas raízes. O Senhor está à procura de pessoas assim, que querem mesmo ser fiéis ao Senhor, antes de pensar em si mesmo, né? Querem sacrificar, porque Jesus sacrificou por nós. Ele deu a sua vida por nós. E ser discípulo de Jesus é dar a vida para o Senhor. Não é mais o que eu quero fazer, é o que agrada ao Senhor. Então a nossa busca é diária. O que agrada o Senhor? O que o Senhor
quer de mim, o que o Senhor desenhou para mim. E aí nós vamos compreendendo a vontade de Deus. E à medida que a gente vai obedecendo, nós vamos vivendo a vontade do Senhor. E nós precisamos colocar a nossa mente na eternidade. Porque às vezes a nossa mente está só terrena. Ah, eu vou obedecer porque eu vou ganhar isso. Eu vou obedecer porque é isso na terra, porque eu vou viver isso na terra, porque eu vou desfrutar. Não, eu vou obedecer porque existe um galardão no céu. Existe alguém me esperando. Existe um lugar para mim, porque o Senhor disse que Ele iria preparar lugar para nós lá no céu. Então, nossa mente precisa estar ligada na eternidade. O que as minhas atitudes impactam na eternidade? Preciso lembrar disso. O que os meus relacionamentos impactam? Quando eu chegar diante de Deus e o Senhor me perguntar: o que você fez com o cônjuge que eu te dei? O que você fez com os filhos que eu te dei? É as primeiras coisas que o Senhor vai perguntar. Não quer saber do nosso cargo, quantas pessoas foram curadas, quantas pessoas foram libertas. Não, a Bíblia mesmo fala que tem gente que vai fazer isso, mover céus e terras, né? Curar, libertar de demônios, fazer isso em maldade. Que o Senhor fala: a parte de mim, vós que praticais a maldade, não te conheço. Porque só utilizar o dom, só aprender a usar o dom, não gera salvação. Nós precisamos andar com o Senhor, conhecer o Senhor, ter intimidade com o Senhor, ser conhecido por andar com Ele. É quando alguém fala assim: olha, realmente essa pessoa é de Deus, essa pessoa está andando com Deus. A atitude dela é diferente. A atitude dela é diferente. E aí, nós vamos dar essa resposta ao Senhor. E não vai ter desculpas: ah, Senhor, eu fiz isso porque fulano fez isso comigo. Não. É você. Qual é a nossa responsabilidade com o Senhor? O que eu tenho para entregar ao Senhor? Senhor, eu fiz a minha parte. Eu fiz aquilo que me cabia. Aquilo que eu me esforcei. Porque Deus vê quem está se esforçando para ser melhor e quem simplesmente faz as coisas do jeito que quer. O Senhor vê, Ele sabe o nosso coração. Então, nós vamos... A Bíblia fala que depois da morte, todos nós vamos diante de Deus. Então, se a gente morrer antes de Jesus voltar, nós vamos diante de Deus responder por nossas atitudes. Por que hoje o mundo está chegando ao colapso, a tudo que tem acontecido? Porque as pessoas esqueceram que existe alguém que nós vamos prestar conta. Então, como existem muitas pessoas que não acreditam em Deus, não creem que Deus existe, elas estão vivendo da forma que elas acham correta e querem validar isso. Por isso, existem muitos conflitos. E se a gente trazer a nossa memória: peraí, eu vou responder diante de Deus pela minha vida, pela vida das pessoas que Ele colocou na minha vida. Por exemplo, cônjuges, filhos, parentes. Eu vou responder por isso, principalmente o cônjuge e os filhos. Porque o cônjuge a gente escolhe e os filhos Deus dá. Então, nós vamos ter responsabilidade de transmitir a palavra de Deus, a presença de Deus. Então, a palavra diz que isso aí agora é para mulheres. A mulher sábia edifica a sua casa. Ela é elogiada pelo marido e pelos filhos. Então, começa em casa. Não adianta ser elogiada na internet. Não adianta ser elogiada externamente. Serve para homens também. A gente tem que ser elogiado em casa primeiro. A presença de Deus, ela é verdadeira quando ela começa a partir de dentro de casa. É quando em casa eu faço a minha obrigação. Então aí as pessoas de fora vão notar. Mas quando eu faço só para as pessoas de fora e dentro de casa eu viro um oposto, eu estou vivendo aquilo que o diabo gosta. A aparência, a mentira. Então nós precisamos ser verdadeiros em casa. E é o lugar mais difícil de ser. E é o lugar mais difícil de ser crente. É o dia a dia dentro de casa. Porque às vezes pela rotina, a gente quer empurrar de qualquer maneira. E Deus não quer assim. Deus não deseja que seja assim. Deus deseja que o nosso melhor também esteja para os que estão dentro. Amém? Então, busque ao Senhor. Eu sei que não é fácil. Eu sei que eu também estou nessa caminhada, nessa transição, né, de ser transformado dia após dia à imagem do Senhor Jesus.
de buscar a maturidade no Senhor. Mas nós vamos juntos nessa jornada de amadurecimento, de entendimento da palavra, de construção de um ser diferente, né? Então, lembre-se disso, e a palavra do Senhor fala: o Senhor salva o teu povo e abençoa a sua herança, apacenta-os como seu pastor e conduz para sempre. Então o Senhor nos apacenta, Ele nos dá a direção, Ele nos trata como seu rebanho, e as ovelhas do Senhor, elas ouvem a voz do Senhor e seguem. Então ouve o que Deus está dizendo e segue. Amém? Então vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Senhor, que nosso coração seja inclinado a ouvir a Tua voz e obedecer. Muito obrigado por nos apacentar, por nos mostrar sempre o caminho. Que nós possamos obedecer a Tua palavra, obedecer a Tua voz. Nos dá sensibilidade no espírito para entender a voz do Senhor e obedecer, Pai. Nós queremos ser obedientes. Nós queremos compreender a Tua vontade. Nós queremos revelar o Cristo que há em nós, em nosso coração. A nova criatura que foi gerada dentro de nós, através do Espírito Santo. Que haja maturidade e profundidade em nossos relacionamentos. Que nós possamos ser pessoas profundas. Pessoas que agradam o coração do Senhor. Pessoas verdadeiras. Em nome de Jesus. Amém, gente. Que Deus te abençoe.